Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 15 ao verso 23. Diz assim a palavra de Deus. Peço o máximo de sua atenção nesse momento. Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Oremos. Santo e eterno Deus, nesse momento, ó Pai, nos achegamos ao Teu trono de graça mais uma vez, na confiança, ó Deus, de que se pedirmos alguma coisa segundo a Tua vontade, o Senhor nos ouve. Nos achegamos ao Teu trono da graça mais uma vez, convictos, ó Deus, de que a Tua palavra fala conosco, convictos de que Jesus Cristo é aquele que era, que é e que há de vir. Nós estamos com o nosso coração, ó Deus, alegre, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Teu povo se regozija, ó Pai, nessa noite, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Teu povo se rejubila no Senhor, ó Pai, porque Tu nos compraste com alto preço, a preço de sangue. Tu fizeste conosco o que homem nenhum, religioso nenhum pode fazer. Tu nos deste um novo coração, uma nova natureza. Tu nos transportaste do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor. E nós Te louvamos, ó Deus. Bendito seja o Teu nome, ó Deus. Hosana nas alturas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós Te louvamos, ó Deus, porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Em Tua presença, ó Deus, a plenitude de alegria. Em Tua presença, ó Deus, nós experimentamos a paz que excede a todo entendimento. Em Tua presença real em nosso viver, ó Deus, o Teu Espírito Santo nos ensina a Tua palavra. Santifica-nos, ó Deus, na verdade. A Tua palavra é a verdade. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que não pertence a Ti. Perdoa-nos, ó Deus, por muitas vezes falharmos em nossa missão de imitar o Senhor. Fala conosco por Tua misericórdia, pelo Teu favor absolutamente merecido, ó Deus. Que toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação sejam dados a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse texto da palavra de Deus, do Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 15, ele vai fazer uma conexão dessa passagem, ou melhor, há uma conexão dessa passagem ao contexto interior. Se nós quisermos estar longe do caminho largo,
se nós quisermos de fato entrar pela porta estreita, onde o caminho é apertado, onde a porta é apertada, é estreita, é difícil. Se nós não quisermos entrar pelo caminho largo, onde muitos têm trilhado por esse caminho, onde muitos têm caminhado por esse caminho, se nós não quisermos andar no caminho largo, mas caminharmos pela porta estreita, nós precisamos ser precavidos, estar atentos, estar alertas, nos acautelar, estarmos vigilantes contra os falsos profetas. Se nós quisermos andar no caminho estreito, nós precisamos estar atentos, alertas e com os nossos olhos bem abertos contra os falsos mestres. Precisamos estar atentos e alertas contra os falsos ensinamentos de falsos profetas. E vivemos um tempo hoje onde é pregado um falso evangelho, produzindo falsas igrejas, consequentemente gerando também falsos cristãos. Vivemos um tempo de engano religioso. Em Mateus 24, Jesus Cristo disse, quando os discípulos admiram as construções belíssimas do templo, e os discípulos perguntam, qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Porque Jesus disse para eles, vocês estão vendo essas construções belas? Não ficará aqui pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. E de fato isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Tito sitiou a cidade, invadiu Jerusalém e não ficou realmente pedra sobre pedra. E Jesus chorou pela cidade. Jesus chorou por Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que te são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Parafraseando nosso Senhor, igreja é igreja. Parafraseando Jesus, igreja evangélica, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E aí Jesus então começa a fazer alguns paralelos entre a destruição de Jerusalém e o seu retorno, a vinda do Filho do Homem. E um dos sinais da vinda do Filho do Homem não é avivamento. Um dos sinais da volta do Filho do Homem não é uma explosão em massa de conversões. Um dos sinais da vinda do Filho do Homem, embora Deus ainda converta, o Espírito Santo de Deus ainda atue, há nações alcançadas pela graça, pelo poder de Deus, pela pregação do Evangelho, embora reconheçamos isso, um dos sinais da vinda do Filho do Homem é engano religioso. Um dos sinais da volta do Filho do Homem é a explosão constante, maciça de falsos profetas, falsos mestres, cães gulosos, lobos devoradores. E o que Jesus orientou os seus discípulos, nós vimos isso pela manhã, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Sejam simples como pombas e prudentes como serpentes. Em Mateus 24, Jesus disse que surgiriam numerosos falsos profetas. E enganariam a muitos. Desde os dias dos apóstolos, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versos 1 a 3, ele disse que surgiriam falsos profetas que introduziriam ensinos destruidores, heresias destruidoras. E Pedro disse que o fim desses será aquilo que suas ações merecem. O fim desses é a perdição. Falsos
falsos profetas que introduziriam falsos ensinos. E na geração que temos, há poucos crentes que são como os bereanos. Em Atos 17:11, as Escrituras dizem que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles examinavam as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Numa cultura religiosa onde se acredita na palavra do pregador, se acredita na palavra do líder, mas não se acredita na palavra de Deus. Os bereanos pegavam os ensinos do apóstolo Paulo, o escritor mais prolífero, mais produtivo do Novo Testamento. Pegavam os ensinos de Paulo e comparavam com as Escrituras. Deixa eu ver se o que esse cara está falando aqui condiz com o fundamento, que é Cristo. Por isso as Escrituras dizem que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Por isso ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não pode. Qualquer fundamento contrário é mentira, é ilusão. Nos esquecemos que os clérigos, que os sacerdotes não são infalíveis. E o contexto de fato que nós estamos vivendo é um contexto de cegos que guiam outros cegos. E Jesus disse: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. É provável que quando essa pregação chegar a outros ouvidos, além dos amados irmãos e amigos aqui presentes, é provável que alguns fiquem ofendidos. Quando Jesus pregava o Evangelho, os fariseus ficaram ofendidos com Jesus, indignados com Jesus. E os discípulos disseram: tu sabes que os fariseus ficaram ofendidos com a tua pregação? E o que Jesus disse: eles são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos irão cair no buraco. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou vai ser arrancada pela raiz. Deixem, eles são guias cegos. Falsos profetas, meus amados irmãos, atam fardos pesados sobre os ombros dos homens. Em Mateus 23, verso 4, Jesus disse que os fariseus colocavam fardos pesados sobre os ombros dos homens, mas eles não queriam com um só dedo movê-los. Falsos profetas pregam contra o adultério, mas adulteram. Falsos profetas pregam contra a prostituição, mas se prostituem. Falsos profetas pregam contra o pecado, mas são os piores pecadores. Falsos profetas parecem injustos ao povo, mas por dentro são lobos, devoradores, por dentro são maus. Falsos profetas vêm até vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus 23, verso 5, nesse mesmo evangelho, Jesus disse que os falsos profetas dos fariseus e religiosos faziam de tudo para serem vistos pelos homens. Falsos profetas não oram a Deus. Falsos profetas oram para impressionar a homens. Falsos profetas não pregam para Deus. E quando Jesus chama esses homens e glória a Deus, eu nem sabia que esse texto seria de hoje, irmão Clécio. Louvado seja Deus pela ação do seu Espírito, pela sua misericórdia para com a minha vida e com a vida da igreja. Jesus chama esses falsos profetas, esses religiosos, esses fariseus de hipócritas. Sabe o que significa a palavra hipócrita no Novo Testamento? Atores de teatro. É uma encenação. Falsos profetas são atores de teatro. Encenam bem as coisas. E tudo que eles faziam era para serem vistos pelos homens.
Falsos profetas percorrem terra e mar para fazerem um convertido. Foi o que Jesus diz em Mateus 23:15. Percorrem terra e mar para fazerem um convertido. Ou na sua tradução da sua Bíblia, percorrem terra e mar para fazerem um prosélito. Falsos profetas querem adesões e não conversões. Falsos profetas devoram as casas das viúvas e, sob pretexto de fazer longas orações, eles serão julgados com maior rigor. Falsos profetas amam os primeiros assentos das sinagogas. E se hoje essa nação está como está, se hoje a nossa nação enfrenta uma crise sem precedentes, e como disse, nós não podemos ser oportunistas e nem aproveitadores da situação. Uma das marcas do cristianismo brasileiro ser fraco é porque a sua liderança é fraca. A sua liderança é capenga. Vivemos dias que podemos ecoar o que diz o profeta Jeremias: desde o menor até o maior, nele se encontra a ganância. Até o profeta e o sacerdote, nele se encontra a falsidade. Pastores que sonham com títulos mal resolvidos, sonham em ficar ricos. Errado sou eu que estou aqui e alguns outros poucos fazendo discipulado com vocês. Devia estar comprando meu jato. Cheio de complexo de inferioridade. Isso é o que há de mais perverso. Fariseus que davam o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas se esquecem dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Falsos profetas pegam as coisas secundárias e tornam essas coisas primárias. Falsos profetas tornam um dinheiro e não Cristo prioridade, porque eles amam o dinheiro. Falsos profetas tornam prosperidade e não Cristo como prioridade, porque eles amam prosperidade. Falsos profetas tornam o seu título, a sua função pastoral como prioridade e não Cristo, porque eles são idólatras. Eles amam o ministério, mas não amam a Cristo. Falsos profetas comem mosquito e engolem camelos. Jesus é fantástico. Quem inaugurou essa frase, eu chamo a sua atenção mais uma vez para isso, para a palavra de Deus. Quando Jesus disse: vocês comem um mosquito e engolem um camelo. O que é isso? Já ouviram isso, meninas? Coar um mosquito e glória, e engolir o camelo. O que Jesus estava dizendo é que eles tratavam as coisas de menos importância como se elas fossem mais importantes, e as coisas de maior importância eles se esqueciam. Falsos profetas têm interesses contrários aos interesses do reino de Deus. Mas deixe-me dizer a vocês, por ironia do destino, muitos que seguem os falsos profetas não são suas vítimas, são seus cúmplices. Há muitos que seguem os falsos profetas porque amam a falsa doutrina, porque amam o evangelho light, que prega um Cristo sem cruz, um homem sem pecado e um evangelho sem renúncia do eu. E aí, meus amados irmãos, falsos profetas são como sepulcros caiados. Olha o que é que Jesus falou em Mateus 23, 27 a 28. Por fora, parecem justos aos homens. Por fora, parecem justos ao povo. Parecem homens de Deus. Parecem ser piedosos.
mas por trás do terno, do poder do paletó, do poder da batina, está ocultado um coração perverso e mau. Jesus os chamou de sepulcros caiados. Por fora pareciam justos ao povo, mas por dentro estavam cheios de todo tipo de imundície. Primeira verdade que nós aprendemos nesse texto, meus amados irmãos, é que nós, como igreja do Senhor, mais uma vez volto a alertá-los, precisamos ter cuidado com os falsos profetas. Versículo 15, Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Tenha cuidado com falsos profetas. Tenha cuidado, em nome de Jesus, com falsos mestres. Tenha cautela com falsos profetas, porque chegou o tempo em que, não suportando a sã doutrina, juntarão mestres segundo os seus próprios desejos ímpios. Chegou o tempo em que não suportam a sã doutrina do Evangelho da Graça, mas se tem juntado mestres que dizem aquilo que o povo quer ouvir, não aquilo que o povo precisa ouvir. Nosso querido Spurgeon, ele diz que por meio de apresentações dramatizadas, os pastores têm transformado os púlpitos em arenas políticas, em ensaios filosóficos. E a missão deles é prover entretenimento de bodes. Enquanto os bodes são entretidos, as ovelhas de Cristo padecem, os piedosos gemem. E como a palavra nos alerta, e Paulo já dizia, escrevendo a Timóteo, os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E de verdade, falsos profetas muitas vezes são o juízo de Deus sobre as pessoas que não querem Deus, mas querem construir impérios, porque tudo aquilo que seus corações carnais desejam é fama, prosperidade, dinheiro, carnalidade, mas não amam a Cristo. Tenha cuidado com os falsos profetas. Jeremias 23, a palavra do Senhor é clara. Jeremias 23, o Senhor diz: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Ocultar-se alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que os dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, tive um sonho, tive uma visão, tive uma revelação. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Até quando? Os quais cuidam em fazer que meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esquecem do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. E o que o Senhor diz é o que tem a ver a palha com o trigo. Diz o Senhor: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo como martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra. Deus é contra os profetas que anunciam a sua própria palavra. E a igreja evangélica está saturada de contadores de história, de mentirosos, com seus testemunhos mentirosos. Gente que conta a sua autobiografia. As pessoas não estão nem um pouco preocupadas com o seu currículo. O seu título não irá salvá-las. O seu status quo, os seus anos de ministério, os seus anos de crente não irá salvar as pessoas. As
pessoas só podem ser salvas se elas contemplarem Cristo e este crucificado. As pessoas só podem chegar ao arrependimento se o Espírito Santo de Deus as convencê-las do pecado, da justiça e do juízo, por meio da pregação clara, objetiva do Evangelho da Graça. Quão atual é a palavra do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, quando ele diz: admiro-me de que vocês estão passando depressa do Evangelho de Cristo para seguirem um outro Evangelho. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, vos anuncie um Evangelho diferente do qual vos tenho anunciado, que seja anátema. E mais uma vez eu chamo a sua atenção: tenha cuidado com os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Tenha cuidado com muita gente carismática, mas que não tem nem um pingo de caráter. Eu não estou dizendo que para ter caráter precisa ter ausência de carisma, não. Se tiver os dois, melhor ainda. Mas carisma muitas vezes esconde indivíduos de mau caráter. Eis que sou contra os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. São levianos, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Deus está contra os falsos profetas dessa nação. E a gente pensa em falsos profetas somente nos ambientes neopentecostais, né? Porque Agenor Duque, Silas Malafaia, R.E. Soares, Ed Macedo, Valdemiro Santiago, todos nós sabemos que são falsos profetas. Eles são lobos, eles não pregam o Evangelho de Cristo. Basta você ligar a televisão no sábado de manhã, você vai ver a podridão dos cães gulosos que pregam um falso evangelho, uma falsa doutrina. Eles vocês sabem que são, mas eu digo a vocês, há falsos profetas dentro da nossa denominação batista. Há falsos profetas também dentro da igreja presbiteriana no Brasil. Há falsos profetas na igreja congregacional no Brasil. Há falsos profetas na igreja adventista. Desde as mais doidas até as mais cheias de pompa, cheias de ego humano, há falsos profetas nessas. Há falsos profetas, falsos mestres, pregando um falso evangelho, uma falsa doutrina. Tenha cuidado, não confie seus filhos, seus amigos e irmãos aos falsos profetas. Não confie sua família aos falsos profetas. Não permita que os seus filhos e as pessoas que você ama caminhem com falsos profetas. Se você quer andar no caminho estreito, não permita que as pessoas que você mais ama confiem, entreguem suas vidas aos falsos profetas, a falsos mestres. Eles são perigosos. Não escolhi os 12, disse Jesus, todavia um é um diabo. Um é um diabo. Quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. E aqui a gente não vai poupar lobo, não. Você está se achando melhor? Não, não sou melhor que ninguém. Eu sou o segundo pior dos pecadores depois de Paulo. Ele disse que era o pior, né? Não vou discordar de Paulo. Mas eu sou o segundo pior. Mas é porque eu sou o pior mesmo, o mais carente da graça, que entendo que quem poupa lobo sacrifica ovelha. Por isso está cheia de ovelhinha do Senhor morrendo, sabe? Penando, acuada,
chorando, sem esperança, triste. Ai dos pastores que dispersam as ovelhas do meu pasto. Ai deles. O apóstolo Tiago, capítulo 3, escreve: não quereis ser algum de vós mestres, porque sereis julgados com maior rigor. Em segundo lugar, reconheça os falsos profetas pelos seus frutos. Jesus Cristo diz que nós devemos reconhecer os falsos profetas pelos seus frutos. Acompanhe comigo, versículo 16, muita atenção sua, eu peço mais uma vez. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os reconhecereis. Jesus chama os discípulos e diz: discípulos, podem sair uva dos espinheiros, podem sair figo dos abrolhos, discípulos. E eles entenderam: não, é antinatural. Uva de espinheiro, pode sair uva de um cacto? Não, é antinatural. O cacto não vai produzir, exatamente, discípulos. Assim toda árvore boa vai produzir bons frutos, porém a árvore má vai produzir maus frutos. O que Jesus está dizendo é: um falso profeta é conhecido pela sua falsa doutrina e pelo seu fruto. O seu fruto é um fruto mau, porque a sua natureza é má. Falso profeta é conhecido basicamente por duas coisas: a doutrina que ele prega e o evangelho que ele vive. Eles não vivem corretamente. Um falso profeta é conhecido pela doutrina que ele prega, não é a doutrina de Cristo. Grave isso. Ele não prega o Novo Testamento, ele não prega a Nova Aliança, ele não prega a cruz. Já repararam que todos esses medalhões da televisão só, via de regra, geralmente anunciam muito o Novo Testamento? O Antigo Testamento? O Antigo Testamento é a palavra de Deus. Mas eles só vão lá de Gideão, os 318 de Gideão, a força de Sansão, o poder da funda de Davi, a vassoura ungida de não sei quem. Mas com Jesus não dá, cara, porque com Jesus o negócio acabou a palhaçada com Jesus. Com Jesus acabou a palhaçada. Jesus chega no templo e diz: a minha casa é casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Antigamente nós dizíamos às pessoas: procurem a igreja mais perto da Bíblia. Ou melhor, procurem a igreja mais perto da sua casa. Hoje nós devemos dizer: procurem a igreja mais perto da Bíblia. Procurem a igreja onde o santo evangelho é pregado, a sã doutrina é pregada, as escrituras são ensinadas. Tito 2:1, a palavra de Deus nos orienta: tu, porém, fale o que convém à sã doutrina. A igreja primitiva, feita também de pecadores miseráveis, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, como eu e você. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Certo? Perseverar na doutrina de Tiago, de João, de Pedro. Porque eles não pregavam a eles mesmos, eles anunciavam Cristo e apenas Cristo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos.
Falsos profetas não ensinam a doutrina dos apóstolos. Falsos profetas ensinam outras doutrinas. Falsos profetas podem ser encontrados lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é orgulhoso, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, contendas, é o que Paulo está dizendo, homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, é orgulhoso e nada entende. Segunda carta de João, ele alertando também a igreja, ele diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O apóstolo João, na sua segunda carta, ele vai dizer que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E é com tristeza que nós vemos uma igreja que pouco ama, falando de igreja brasileira, que pouco tem amado a sã doutrina, o santo evangelho. Quando louvo a Deus pela vida dos meus adolescentes, ou melhor, dos adolescentes que são de vocês, que o Senhor nos deu, é porque uma das coisas que mais me motiva no nosso discipulado é o interesse deles pela palavra de Deus. E eu lamento que há muitos com tantos anos de convertidos e que perderam o interesse pela palavra de Deus. Perderam o interesse pela sã doutrina. Calejaram. A consciência foi cauterizada. E precisam de arrependimento. Reconheça em nome de Jesus os falsos profetas pelos seus frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Não é pelos seus dons os conhecereis. Mas ele canta bonito. Ele fala lá do palco, ele prega bem, ele tem uma boa oratória. Isso não é o fruto. Ah, mas ele é bom no que faz. Isso não é o fruto. Ah, mas ele fala em línguas. Não é o fruto. O fruto do Espírito é amor, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, paciência, longanimidade. Contra essas coisas não há lei. Não precisa ninguém ensinar. Sabe por que eu não preciso toda semana ficar dizendo a vocês: venham para o discipulado? De vez em quando, né, que eu faço. Eu penso assim: será que o pastor esqueceu? Eu não preciso, porque eu sei que o Espírito escreveu no coração de vocês. Ó. Não escreveu discipulado, não. Escreveu a importância de aprender de Cristo. Nós queremos fazer discípulos. A grande questão é: para fazer discípulos, nós precisamos primeiramente ser discípulos. Só faz discípulo quem é discípulo de Jesus. Só fala de Deus quem anda com Deus. E Deus prometeu na nova aliança: desde o menor até o maior, todos me conhecerão. Glória a Deus por isso. Você sabe disso, Jackson? Desde o menor até o maior, todos vão me conhecer. Jeremias 31, Ezequiel 36.
eu vou fazer uma nova aliança. É quando diz assim, alguém me diz assim, pastor, incentive fulano a ler a Bíblia. Incentive fulano a orar. Que Bíblia, meu filho? Ele vai ler. Ele tem que ser Bíblia ambulante, senão ele não vai ler Bíblia nenhuma. Ele tem que ter um novo coração, senão ele só vai ser letra morta aqui. Ele vai ler, não vai entender nada. Você já viu morto compreender coisas espirituais? Não vai entender. Só pode ler a Bíblia aquele que foi encontrado pelo Verbo que encarnou. Como eu conversava com Israel no carro na volta da gameleira. Só pode conhecer a Deus, ter fome e sede de Deus, aqueles que entenderam que o Verbo encarnou e o Verbo se fez carne. Não só encadernou. O diabo conhece a letra. O diabo é o maior teólogo. Quando o diabo foi tentar Jesus, o diabo é o grande líder dos falsos profetas. É o acusador dos filhos e filhas de Deus. O que Satanás citou? Mateus 4. As Escrituras. E o diabo citou, está escrito. Falsos profetas também usam está escrito. Que ironia, né? Mas vocês os reconhecerão por seus frutos. John Stott diz que a principal característica dos líderes cristãos é a humildade, não autoritarismo, bondade e não poder. A principal característica dos líderes cristãos é humildade, não autoritarismo, bondade e não poder. E eu peço todos os dias graça a Deus, tendo a plena convicção de que essa é uma palavra de Deus para vocês. Que Deus me dê a graça de não ser autoritário, mas líder. Que eu seja bondoso, desculpe a palavra, e não idiota. Finalmente, terceira lição que nós aprendemos com Jesus é que nem todos os cristãos professos serão salvos. Vou repetir, nem todos os cristãos professos serão salvos. Nem todos os que se dizem cristãos serão salvos. Nem todos os que se dizem pastores serão salvos. Nem todos os membros de igreja serão salvos. Uma das pessoas mais difíceis de se converter é o membro de igreja que pensa que é salvo, mas que nunca nasceu de novo, que nunca foi regenerado. Versículo 21, Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo é que professar a Jesus, cantar cânticos a Jesus, e digo a vocês, minhas caras crianças e pré-adolescentes, o simples fato de alguém dizer Jesus é o Senhor, Jesus é bom, eu amo Jesus, essa tá Jesus bonito, Jesus é um cara legal, não significa que alguém é cristão. Porque alguém pode achar Jesus legal e maravilhoso e pode viver uma vida ímpia e mundana todos os dias da sua vida. Quando foi que nós ouvimos, meu querido irmão Emerson, aquela notícia que eu te enviei lá do G1? De que um pastor, ou um lobo que se diz pastor, abusaria, irmão Cléston, de irmãs. Abusaria de entes queridos e depois os assassinaria. Mas a gente estende a destra da comunhão, né?
Porque todo mundo é homem de Deus. Mais importante do que me preocupar com quem entra e sai da igreja, eu me preocupo com quem entra e sai do meu púlpito. Isso é mais importante. O que é que vocês estão se alimentando? Muitos me dirão naquele dia: em teu nome profetizamos. Falaram. Profetizaram. Testemunharam. Supostamente. Entre aspas. Em teu nome expulsamos demônios. Tem até conversa com o demônio, né? Diálogo. De onde você veio? O demônio muda a voz. Preste bem atenção no que eu vou dizer a vocês, viu? O pior demônio não é aquele que grita, que rola, que se debate, que faz... Não, o pior demônio não é esse. O pior demônio é aquele que oprime, dando sorrisos. O pior demônio é aquele que abraça, passando de amigo, mas apunhala pelas costas. Esse é o pior demônio. Os grandes endemoniados do Brasil também usam terno e gravata. Os grandes endemoniados do Brasil também ocupam os púlpitos das igrejas evangélicas. Os grandes endemoniados do Brasil também são religiosos. Cuidado com os falsos profetas, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Se ele fala em línguas, mas é fofoqueiro, a língua é um manto, né? Parafraseando nossos irmãos pentecostais, é um manto de iniquidade. A língua é um poço de falar mal da vida dos outros, de fofoca. Ele é qualquer outra coisa, menos homem de Deus. Se diz que é homem de Deus, mas é orgulhoso, jactancioso, cheio de si, prepotente. Martin Lloyd Jones diz que um falso profeta dificilmente falará sobre justiça, santidade e ira de Deus. Isso já faz dele falso. Eles são bonzinhos, eles são politicamente corretos. Eles não vão ofender vocês, porque eles querem igrejas grandes. Eles não cuidam das ovelhas, eles apenas sugam a carne delas. Eles não amam as ovelhas, eles amam dinheiro, eles amam título, eles amam ministério. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque pode ser que haja aqui, e cuidado, eu digo a vocês, pode ser que você seja um cristão professo e que nunca tenha nascido de novo. Que não seja você a dizer Senhor, Senhor, e ouvir de Deus, eu nunca te conheci. Você nunca teve um relacionamento comigo, eu não sei de onde você é. Há tantos que ficarão do lado de fora e baterão e diriam, Senhor, comemos em tua presença, ensinavas em nossas ruas. E ele vos dirá abertamente, eu não vos conheço. Eu não sei de onde vocês são, assim, vocês não se relacionavam comigo, vocês eram ateus praticantes. Essa é a pior geração de cristãos de todos os tempos, sem dúvida alguma. Pior geração, eu digo a vocês. Geração que Deus não pode confiar uma missão. É uma geração fútil, fraca, corrupta, carnal, idólatra, amante de si mesma. Pior geração.
A geração apóstata que virou as costas para o evangelho. A geração de profetas Nutelas, que no afã de quererem ser o tempo todo relevantes, negociaram a mensagem. Eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim todos os dias. Todas as vezes que eu falhar, e alguém disse que um homem que está convencido das falhas dos seus próprios sermões está pregando o evangelho. Todas as vezes que eu falhar, que o Espírito Santo me batize de arrependimento. Chega o tempo em que o príncipe dos pregadores batistas, o Spurgeon, disse, e parafraseando, eu reitero isso, eu digo novamente, em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haveriam palhaços entretendo bodes. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vocês que viveram como se Deus nunca lhe tivesse dado uma lei para obedecer. Vocês que viveram a vida cristã fútil, fraca, morna, sem amor por Cristo, sem amor pela igreja de Cristo, sem amor pelos irmãos, sem serviço ao reino, sem vida piedosa, sem uma transformação genuína no ser, cuidado, vocês estão em grave perigo. E meu dever é alertá-los. Porque eu amo vocês. E eu sei que darei conta de cada palavra de vocês, que eu preguei a vocês. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Qual é o fruto que você carrega? Lá na sua casa, como é que sua esposa te conhece? Como ela te vê? Como seu esposo te vê na sua casa? Como os pais de vocês veem vocês? Qual o fruto que você carrega no seu dia a dia? Na sua escola? No seu trabalho? Qual é o fruto? Qual o seu estilo de vida? Me dê o seu WhatsApp. Não vou pegar não, fiquem tranquilos, viu? A força de expressão. Mas se eu pudesse ver o WhatsApp de vocês, se Deus pudesse ver o meu WhatsApp e o de vocês, se Deus pudesse ver as nossas redes sociais, quem nós estamos imitando? A quem você está imitando? Se pudesse seguir você por aí e te observar, qual o fruto que você carrega no seu cotidiano, no seu dia a dia, nas suas atitudes, inclusive ocultas, porque evangelho não é baboseira filosófica, evangelho é estilo de vida. Termino com isso. Agostinho de Hipona, que escreveu uma das orações mais belas da história da igreja. E ele orava: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, falando com Deus. Tarde te amei. Deus não quer de nós um estilo de vida com um Deus que funciona. O Deus da religião é um Deus muito pragmático, ele tem que funcionar, fazer tudo certo. O Deus das Escrituras é o Deus que aceita você, mesmo você sendo pecador. E que diz que Deus prova o seu amor para conosco, e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se relacione com Deus, que deseja um relacionamento profundo e genuíno com você. Que deseja, como exclamou o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Agostinho, procurado por uma das meretrizes nos quais ele tinha vida corrupta,
e nos relembra tantos que Jesus alcançou. Maria Madalena, publicanos e pecadores, como eu e você, alcançados pela graça soberana, eterna, que escolhe os piores e os transforma paulatinamente à imagem de Cristo. Uma mulher o chama na rua e diz: Agostinho, venha cá. Ele tenta prosseguir o seu caminho e ela diz: Agostinho, venha cá, venha. Você não se lembra, Agostinho, de mim? Sou eu mesma, a que te dava delícias e prazeres, Agostinho. Como o mundo diz a você, sou eu mesmo, com as suas seduções de poder, com as suas seduções de pecado, de lascívia, de ódio, de amargura, para fazer o seu coração congelar, para fazer como Jesus disse, devido ao aumento da maldade, o amor de quase todos se esfriaria. E ela disse para Agostinho: Agostinho, sou eu mesma. Agostinho disse: eu me lembro muito bem de você. Você é a mesma pessoa. Mas eu, Agostinho, não sou mais o mesmo. Jesus me encontrou. Não sou mais o mesmo. Eu ganhei um novo coração, novas afeições. A minha oração é que, ouvindo a palavra de Deus, você seja um homem prudente, uma mulher prudente, que edifique a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia movediça dos falsos ensinos, dos falsos mestres. Porque eles darão conta a Deus dos seus falsos ensinamentos. A minha oração é que Deus tenha misericórdia de nós quando nos equivocarmos a respeito de verdades bíblicas. O que a gente não pode errar é acerca do Evangelho, porque errar acerca do Evangelho é errar acerca de tudo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que a sua graça, o seu amor, nos livre dos falsos profetas do nosso tempo.